Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou, divina vontade reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo, tu me amas, dai-me o gole e dá vontade divina à minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Fiat. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tens direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graças e fazer todas as reparações por todos, por cada pecado. Vem, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do imaculado coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me então, Senhor, sua divina vontade. Vem, divina vontade, nessa ação que estou a fazer e em todas as ações que farei durante esse dia. Amém. Fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Não sou nada, Deus é tudo. Pai, eu te amo. Estudo o reino da divina vontade em meio às criaturas. O livro do céu. A chamada às criaturas à ordem, ao seu posto e à finalidade para a qual foram criadas por Deus. Está no volume 3, trecho 25 ao 28, Luísa Picarreta. O trecho 25 é 5 de janeiro de 1900. Efeitos do pecado e da confissão. Encontrando-me no meu estado habitual, senti-me a sair de mim mesma e encontrei o meu adorável Jesus, mas como me via cheia de pecados diante da sua presença. Em meu íntimo sentia um forte desejo de me confessar com nosso Senhor. Por isso, me dirigindo a ele, comecei a dizer minhas culpas, e Jesus me escutava. Quando terminei de falar, dirigindo-se a mim com um rosto cheio de tristeza, me disse: minha filha, o pecado, se é grave, é um braço venenoso e mortífero à alma, e não só a ela, mas também a todas as virtudes que se encontram na alma. Veja, imagina o mal que acontece em nós, né? Pelo pecado. Se é venial, é um abraço que fere, que torna a alma muito débil e enferma. E junto com ela adoece as virtudes que tinha adquirido. Que arma mortal é o pecado? Imagina. Só o pecado pode ferir e matar a alma. Nada mais pode danificá-la. Nada mais a torna ignominiosa, odiosa diante de mim, senão o pecado. Enquanto dizia isso, eu compreendia a feiura do pecado e sentia tal pena que nem sequer sei explicá-la. E Jesus, vendo-me toda compenetrada, levantou sua mão direita abençoada e pronunciou as palavras da absolvição. Depois acrescentou: assim como o pecado fere e dá morte à alma, assim o sacramento da confissão dá a vida e a cura das feridas, e restitui o vigor às virtudes
e isso mais ou menos, segundo a disposição da alma. Então, é preciso estar com disposição de confessar do arrependimento, né, dos pecados, para que possa ser curado, né, as feridas do pecado. A disposição da alma, assim opera a virtude do sacramento. Então, de acordo com o arrependimento e o desejo de não pecar mais, você será curado, a gente será curada das feridas do pecado. Pareceu-me que minha alma recebia nova vida depois que Jesus me deu a absolvição. Não sentia mais aquele incômodo de antes. Seja sempre glorificado o Senhor e sempre lhe sejam dadas as graças. O trecho 3:26, 6 de janeiro de 1900. A confiança, escada para subir à divindade. Imagina, a fé é que nos dá a graça de subir, né, até Deus. Esta manhã recebi a comunhão e encontrei Jesus. Estava também a mãe rainha. E, ó, maravilha, vi a mãe, via o coração dela transformado em Jesus menino. Olhava para o menino e via no coração do menino a mãe. Enquanto estava nisto, lembrei-me que hoje é a Epifania e eu, a exemplo dos santos magos, devia oferecer alguma coisa ao menino Jesus, mas via que não tinha nada para lhe dar. Então, vendo minha miséria, veio-me o pensamento de oferecer-lhe por mirra meu corpo com todo o sofrimento dos 12 anos que estive em cama disposta a sofrer e a estar todo o tempo que ele quisesse. Por ouro a pena, por ouro ela ofereceu pena que sinto quando me priva da sua presença, que é a coisa mais penosa e dolorosa para mim. Por incenso, ela ofereceu, por incenso, minhas nobres orações, minhas pobres, oh Jesus, minhas pobres orações unidas às da Rainha Mãe, a fim de que fosse mais aceitável ao menino Jesus. Então fiz a oferta com toda a confiança de que o menino aceitaria tudo. Parecia que Jesus com muito gosto aceitava minhas pobres ofertas, mas o que mais lhe agradava era a confiança com a qual eu tinha oferecido. Imagina, vamos pensar aqui, né? Se a gente não tem nada, a gente nunca tem nada para oferecer para Jesus, mas nós temos as nossas misérias, né? Para oferecer. A nossa pobre oração, unidas com a da mãe, e o nosso arrependimento, né? A confiança, né? Que dar a Deus, uma confiança de saber que Ele vai nos perdoar. E isso vai fazer com que Ele nos, né, se agrade da nossa oferta a Ele. E Ele nos perdoa, né? Então, Jesus disse para ela, Ana Luísa, a confiança tem 2 braços. Com um se abraça a minha humanidade e se serve dela como escada para subir a minha divindade. Com o outro braço com o outro braço se abraça a divindade. E a torrentes toma as graças celestiais, assim que a alma fica toda inundada pelo ser divino. Quer dizer, a confiança tem 2 braços, imagina quanta maravilha. E a gente vai abraçar, com um braço abraça a humanidade de Jesus, com o outro braço abraça a divindade. E chega, né, até lá.
e inunda-se de todo o ser dele, né, divino. Quando a alma confia, está segura de obter o que pede. Então, se nós temos a confiança quando vamos até Jesus, então a alma tem que ter essa confiança, né, segura, uma confiança segura de obter de Deus, de Jesus, o que pede. Porque a confiança, a fé é a porta, né, que nos abre para Deus, mas uma confiança de amá-lo no amor, não de receber coisas, né? Eu me faço atar os braços, a faço fazer o que quer. Então Deus ata os braços e faz o que a pessoa quer, né? A faço penetrar até dentro de meu coração e por si mesmo lhe faço tomar o que me pediu. Se não fizesse isso, sentir-me-ei num estado de violência. É o amor dele, né? Se a gente não chega a Deus nessa fé, nessa confiança, porque ele nessa fé que ele vai nos fazer, nos abraçar e nos fazer, né, trazer o seu amor até nós, né? E nos dar aquilo que ele nos pediu. Enquanto isso dizia, do peito do menino e o da mãe saíam tantos rios de licor, mas não sei dizer propriamente como se chamava aquilo que digo licor, que me inundava a alma, e a rainha mãe desapareceu. Depois disso, juntamente com o menino, saiu para fora da abóbada do céu o seu gracioso rosto e via triste e disse entre mim: talvez queira leite, por isso está triste. Então eu disse: quer mamar em mim, porque a rainha mamãe não está. Mas antes de fazer isso, senti medo de que fosse demônio. Então, para me assegurar, o persegui várias vezes com a cruz e lhe disse: és tu realmente Jesus Nazareno, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, o Filho de Maria Virgem, Mãe de Deus? O menino assegurava que sim. Então, assegurada, o pus a mamar de mim. O menino parecia que se reanimava, tomando um aspecto alegre, e eu via que sugava parte dos rios dos quais ele mesmo me tinha inundado. Ou quando Deus tira de nós, o que ele tira de nós? Ele tira aquilo que ele mesmo nos deu, né? Que é dele. Porque o que é nosso não presta, né? Ele tira o que é dele mesmo. E enquanto isso fazia, senti-me puxar o coração, porque parecia que dele vinha aquele leite que Jesus chupava de mim. Era dele, né, que saía o leite que ele chupava dela. Quem pode dizer o que se passava entre o menino Jesus e eu? Não tenho língua para poder manifestar, não tenho palavras para poder descrevê-lo. Quanto nossas palavras são tão pequenas, né? Diante da grandeza de Deus, que a gente não tem palavra para explicá-lo. O trecho 3, 27, 8 de janeiro de 1900. Mesmo os erros serão úteis, e Deus se serve até dos nossos erros, né? Ele transforma tudo, né? Estava a pensar entre mim: quem sabe quantas loucuras, quantos erros contém estas coisas que escrevo? Entretanto, senti que perdia os sentidos e veio o bendito Jesus e me disse: minha filha, até os erros servirão. Isso para fazer saber que não há nenhum artifício por parte tua, por parte humana, nem que tu sejas algum doutor. Porque se isso fosse, tu mesma teria advertido onde te equivocava.
Isso também fará resplandecer demais que sou eu quem te falo. Esse, nos nossos erros que demonstra que é Deus que pode fazer tudo em nós, né? Se veem as coisas com simplicidade, porém, te asseguro que não encontrarão nem sombra do vício, nem coisa que não fale de virtude, porque enquanto você escreve, eu mesmo estou te guiando a mão. No máximo, poderão encontrar algum erro à primeira vista, mas se observam bem, aí encontrarão a verdade. Dito isso, desapareceu, mas depois de algumas horas voltou e eu me sentia toda titubeante e pensativa acerca das palavras que me tinha dito. E ele acrescentou: meu patrimônio é a firmeza e a estabilidade. Não estou sujeito a nenhuma mudança. E a alma, quanto mais se aproxima de mim e se dentro no caminho das virtudes, tanto mais se sente firme e estável no agir o bem. E quanto mais distante está de mim a alma, né? A alma estiver distante de Jesus, tanto mais estará sujeita a mudar-se e inclinar-se agora ao bem e agora ao mal. Aí o quanto a gente não pode ficar longe de Jesus, porque a gente fica, né, instável. Uma hora tá boa, outra hora tá ruim. Para que fique bem, é preciso estar unido a Jesus sempre. O trecho 3:28, 12 de janeiro de 1900. Diferença entre o conhecimento de si mesmo e a humildade. Muito lindo esse texto. Encontrando-me em meu estado habitual, meu amável Jesus veio em um estado que dava compaixão. Tinha as mãos atadas fortemente e o rosto coberto de salivares. E algumas pessoas esbofeteavam horrivelmente. E ele permanecia quieto, plácido, sem fazer nenhum movimento, nem emitir um lamento, nem sequer um movimento de cílios para demonstrar que ele queria sofrer esses ultrajos, e isso não só exatamente, mas também internamente. Que espetáculo tão comovente de fazer despedaçar os corações mais duros. O sangue de Jesus, a dor de Jesus é que transforma o coração por mais duro que seja, né? Quantas coisas dizia aquele rosto com as cusparadas manchado de lama. Eu me sentia horrorizada, tremia, me via toda soberba diante de Jesus. Enquanto eu estava nesse aspecto, ele me disse: minha filha, só os pequenos se deixam conduzir como se quer, não aqueles que são pequenos de razão humana. Quer dizer, a razão humana diante de Deus, ela não serve para nada, né? Mas aqueles que são pequenos, mas cheios de razão divina. Então, o que nós devemos buscar razões divinas, não a nossa vontade, a nossa razão, né? Só eu posso dizer que eu sou humilde. Quem humano, tem muita gente que gosta, eu sou humilde. A gente não é humilde. Humilde é Deus, só Jesus é humilde. Tá vendo ele dizer, só eu posso dizer que sou humilde, porque no homem o que se diz humildade, mas deve-se dizer conhecimento de si mesmo. Então deve-se dizer, então deve ter conhecimento de si mesmo.
E quem não se conhece a si mesmo, caminha já na falsidade. Então, se eu digo que sou humilde, mas não conheço a si mesmo, não vejo que é Deus que está em mim, então temos essa humildade é falsa. Durante alguns minutos, Jesus fez silêncio e eu contemplava. Enquanto fazia isso, vi uma mão que trazia uma luz, que escavando em meu interior, nos mais íntimos esconderijos, que queria ver se havia em mim o conhecimento de mim mesma e o amor às humilhações, às confusões e aos opróbrios. Aquela luz encontrava um vazio em meu interior, e eu também via que devia ser preenchido com humilhações e confusões, a exemplo do bendito Jesus. A gente deve, então, aceitar as humilhações, as confusões, tudo aquilo que nos acontece ao nosso redor que a gente não gosta, mas aceitar com humildade, por Jesus. A exemplo de Jesus, a exemplo dele, porque ele sofreu isso, então nós também temos que sofrer, porque se ele está em nós, nós vamos sofrer junto com ele. Oh, quantas coisas me fazia compreender aquela luz e aquele rosto santo que estava diante de mim. Dizia entre mim, um Deus humilhado por amor meu, também Deus humilhou-se por amor meu, confuso e eu, pecadora, sem essas divisas. Então, que sou eu sem essa divisa, de humilhação? Ó Deus, um Deus estável, firme em suportar tantas injúrias, tanto que não se move nem um pouquinho para se livrar dessas cusparadas férteis. Parece-me ver seu interior ante a divindade e o exterior ante os homens. No entanto, ante os homens, no entanto, se quiser, pode fazê-lo, porque não são as correntes que o atam, senão sua estável vontade, que é a qualquer custo quer salvar o gênero humano. Então, a vontade de Deus é salvar, a vontade de Jesus é salvar o gênero humano. Por isso é que ele recebeu toda essa humilhação, para salvar o gênero humano, por amor aos humanos. E eu. Então, eu, humano, que nós devemos pensar. Onde estão minhas humilhações? Onde a firmeza, a constância em fazer o bem por amor de meu Jesus e por amor de meu próximo? Ao que nós devemos que pensar, meditar. Se Deus, Jesus, que é o Senhor de todas as coisas, o Criador, se humilhou para salvar o homem, e nós, quanto mais nós devemos nos humilhar, receber todas as humilhações, com constância de fazer o bem, por amor a Jesus e ao próximo. Aí que diferença, Aí que diferentes vítimas somos eu e Jesus, é onde está a diferença. Porque, de fato, não nos parecemos em nada. Então, porque nós, na nossa miséria, não parecemos em nada com Jesus. Enquanto o meu pequeno cérebro se perdia nisso, meu adorável Jesus me disse: minha humanidade esteve cheia somente de opróbrios e humilhações, tanto de derramar fora, eis porque diante de minha virtude treme o céu e a terra, e as almas que me amam se servem de minha humanidade como escada para subir a provar algumas gotinhas de minha virtude. Então, que nós temos que passar pela humilhação para alcançar as virtudes
e receber, né, a humildade, a humanidade de Jesus por essa escada, né, de provar, que nos leva à prova, para provarmos as gotinhas das virtudes de Jesus. Diz-me perante a minha humildade, onde está a tua? Só eu posso gloriar-me de possuir a verdadeira humildade. Minha divindade, unida à minha humanidade, podia operar prodígios. Operar prodígios. Em cada passo, palavra e obra, em troca, voluntariamente, me restringia no cerco de minha humanidade. Quer dizer, Jesus se escondeu na humanidade e me mostrava com a mais pobre, com o mais pobre, e como o mais pobre, ele se mostrava como o homem mais pobre, né? O ser mais pobre, e começava a confundir-me com os mesmos pecadores. Ele estava sempre no meio desse povo, né? A obra da redenção, em tão pouco tempo, podia fazê-la, mesmo com uma só palavra, mas quis, durante tantos anos, com tantos trabalhos e sofrimentos, fazer minhas as misérias do homem. Então, Deus poderia ter transformado tudo numa só palavra, né? Mas ele não quis. Ele quis sofrer, ser humilhado, né? Morto, para fazer dele as misérias do homem. Quis viver as misérias do homem. Quis exercer-me em tantas ações diversas para fazer com que o homem fosse todo renovado, divinizado, mesmo nas mínimas obras. Porque realizado por mim, que era Deus, o homem, que era Deus e homem, recebia novo resplendor e ficava com a marca de obras divinas. Minha divindade, escondida em minha humanidade, com descer a tanta baixeza, sujeitar-se ao curso das ações humanas, enquanto que com um só ato da vontade poderia criar infinitos mundos, sentir as misérias, as debilidades de outros como se fossem suas. Como se ver-se coberto de todos os pecados dos homens ante a divina justiça, o que devia pagar com o preço de penas inauditas e com o desembolso de todo o seu sangue, exercia contínuos atos de profunda, heróica humildade. Deus fez com heroísmo, sendo homem, né? Tudo isso que ele viveu sendo homem. Ele não usou o lado divino, mas sim como homem, ele exerceu, ele viveu tudo essas penas inauditas, né? E tudo mal, né? Para que exercia contínuos atos de profunda heróica humildade. Então, para demonstrar o quanto o homem tem que se humilhar, ter humildade diante de Deus, né? Viver a vida na humildade. Eis, ó minha filha, a grandíssima diferença da minha humildade com a humildade das criaturas, que perante a minha é apenas uma sombra, até a de todos os meus santos. Então, até os santos, a humildade dos santos diante de Deus é apenas sombra, porque a criatura é sempre criatura e não sabe quanto pesa a culpa como eu o conheço. Embora seja almas heróicas, os santos, né, a vida do santo, embora teve uma vida heróica, que ao meu exemplo se ofereceram a sofrer as penas de outros, né? Eles se ofereceram para sofrer as penas de outro em favor dos outros, mas estas não são
diferentes daquelas outras criaturas, das outras criaturas, né? Não são coisas novas para elas, porque estão formadas do mesmo barro. Então, porque todo homem é formado do mesmo barro, então tem a mesma natureza má, né? Além disso, só pensar que essas penas são causa de novas aquisições e que glorificam a Deus é uma grande honra para elas. Então, eles acham, né, que o homem se acha, né, se acha grande, que é uma grande honra para eles fazer esses atos, né, esses atos heróicos, mas diante de Deus não é nada, é só sombra, só não é nada. Eles pensam que é honra boa para eles, mas não é diante de Deus, nós não somos nada. Além disso, a criatura está restrita no cerco onde Deus a colocou. Então, ele é pequeno e não pode sair desses limites com os quais Deus a cercou. Então, Deus cercou o homem assim, na sua miséria, né, com esse pequenez, porque ele pecou, ele afastou de Deus. Então, ele é algo pequeno. Por mais atos grandes que ele faça, por mais herói que seja, diante de Deus não é nada. Oh, se estivesse em seu poder fazer e desfazer. Então, se o homem tivesse esse poder de fazer e desfazer, diz misericórdia que seria do homem. Aí que fazer mal mesmo. Quantas outras coisas fariam, né? Coisas piores. Cada um chegaria às estrelas, né? De tão orgulhoso que é o homem. Mas minha humanidade divinizada não tinha limites, senão que voluntariamente se restringia em si mesma. E isso era um entrelaçar todas minhas obras de heróica humildade. Então, tudo de heróico que o homem possa fazer é Deus que faz nele. Tinha sido esta a causa de todos os males que inunda a terra. Então, tinha sido esta a causa de todos os males que inunda a terra, isto é, a falta de humildade. Tinha sido, porque se o homem tivesse o poder de fazer e desfazer, mais orgulhoso ele seria, né? Então, seria destruída a terra tudo. E eu, com o exercício dessa virtude, devia atrair da justiça divina todos os bens. E eu, com o exercício dessa virtude, devia atrair da justiça divina todos os bens, assim que não partem de meu trono, resgate de graça, senão por meio de humildade. Então, se o homem recebe alguma coisa, né? Alguma graça, alguma coisa que não recebeu devida por humildade, na humildade, então não parte de Deus, não vem de Deus, senão por meio da humildade que recebemos a graça, as bênçãos vindas de Deus. Nenhum bilhete pode ser recebido por mim, nenhuma graça, nenhum pedido, nenhum bilhete chegará a Deus se não contém a assinatura da humildade. Imagina, gente. Nenhuma oração escuta meus ouvidos e move a compaixão meu coração, se não está perfumado com o aroma da humildade. Gente, se a criatura não chegar a destruir o germe de honra, de estima, isto se destrói com chegar a amar. O ser desprezado, humilhada, confundida, sentirá um entrelaçamento de espinhos ao redor de seu coração. Deixa eu ler aqui de novo. Se a criatura não chegar a destruir o germe de honra, né? De querer ser honrado, de ter estima, isso se destrói com chegar a amar o ser desprezado. Então, a gente só pode destruir o germe da honra, da estima,
Se nós chegar a amar o ser que é Deus desprezado, humilhado, né? Se confundida, sentirá um entrelaçamento de espinho ao redor de seu coração. Perceberá um vazio em seu coração que lhe dará sempre incômodo e a tomará muito diferente de minha santíssima humanidade. Ó, cuidado que nós temos que ter. Devemos nos humilharmos, né? Destruir em nós esse germe da estima, da honra, do orgulho, né? Para podermos chegarmos no coração de Deus, né? De Jesus. Porque ele está cercado, né? Com esses espinhos. Se nós não abraçarmos o amor de Deus, não podemos chegar ao coração dele. Ó, perceberá um vazio em seu coração que lhe dará sempre incômodo e a tomará muito diferente da minha santíssima humanidade. Então, torna-se diferente de Deus. E se não chegar a amar as humilhações, se nós não amamos as humilhações, no máximo poderás conhecer-se um pouco a si mesma, mas não resplandecerá diante de mim vestida pela bela e agradável vestidura da humildade. Gente, temos que ter muito cuidado, hein? Para se chegar a Deus e reconhecer quanto amor Ele tem por nós, tudo aquilo que Ele viveu, e morrermos para nós mesmos, para todos nossos desejos de honra, né? De sermos honrados, de sermos estimados. Quem pode dizer quantas coisas compreendia sobre essa virtude e a diferença entre conhecer-se a si mesmo e a humildade? Olha quanta diferença. Parecia-me que me tocaram com a mão a diferença dessas duas virtudes. A virtude da humildade e a virtude do orgulho, né? Da humildade e da humanidade de Deus, né? Parecia-me tocar com a mão a diferença entre duas virtudes, mas não tenho palavra para me explicar. Nós não conseguimos explicar tudo isso, hein? Para dizer alguma coisa, me sirvo de uma ideia. Por exemplo, um pobre diz que é pobre, e mesmo a pessoa que não a conhece e que talvez possa crer que possui alguma coisa, ele lhe manifesta com franqueza sua pobreza. Pode-se dizer que se conhece a si mesmo e diz a verdade, por isso é mais amado. Move aos demais a compaixão do seu miserável estado e todos os ajudam. Então, quando se abre como pobre, né, vivendo, vai ter a ajuda de todos, né? Isso é o conhecer-se a si mesmo. Então, ele vai dar um exemplo de conhecer a si mesmo. Se depois aquele pobre, envergonhado de manifestar sua pobreza, vangloriar-se de que é rico, enquanto todos sabem que nem sequer tem investido para se cobrir e que morre de fome, o que aconteceria? Então, ele não teria ajuda se ele se orgulhar diante das pessoas para não demonstrar que é pobre, né? Com vergonha, não vai ter ajuda de ninguém, porque ele é um orgulhoso. Todo o desprezam, ninguém o ajuda e chega a ser sujeito à zombaria e de ridículos a qualquer que o conheça, e o miserável, indo de mal a pior, acaba por perecer. Tá vendo? Tal é a soberba, né, diante de Deus. Tal é a soberba e mesmo diante dos homens. Então, se o homem é soberbo diante dos homens, é diante de Deus também, né? Como esse pobre que se diz rico diante dos homens. E eis que quem não se conhece a si mesmo já está fora da verdade e se precipita pelo caminho da falsidade. Gente, vamos nos centrar dentro de nós mesmos e ver
o que tem dentro de nós, né? Nos conhecermos. Agora, a diferença com a humildade, embora me pareça que são duas irmãs nascidas no mesmo parto e que jamais se pode ser humilde se não se conhece a si mesmo. É, por exemplo, um rico que, despojando-se por amor das humilhações de suas nobres vestes, cobre-se com miseráveis trapos, vive a desconhecido e ninguém manifesta quem é ele. Confunde-se com os mais pobres, vive com os pobres como se fosse igual a eles, faz dos desprezos e confusões as suas delícias. E esta é a bela irmã do conhecimento de si mesmo. Isto é a humildade, isso é ter humildade. Ser rico e parecer que é pobre, e caminhar com os pobres, sendo como pobre, né? Assim, a humildade chama a graça, a humildade rompe as cadeias mais fortes, como são o pecado. Então, a humildade rompe o pecado. A humildade supera qualquer muro de divisão entre a alma e Deus, e a Ele a devolve. A humildade é a pequena planta, mas sempre verde e florida, não sujeita a ser roída pelos vermes. Nem os ventos, nem as granizadas, nem o calor poderão lhe fazer mal, nem murchar minimamente. A humildade, embora seja a mais pequena planta, sempre tira ramos altíssimos que penetram até o céu e se entrelaçam ao redor do coração de nosso Senhor. Só os ramos que saem desta pequena planta têm livre a entrada nesse coração adorável. A humildade é a âncora da paz nas tempestades das ondas do mar desta vida. A humildade é sal que tempera a todas as virtudes e preserva a alma da corrupção do pecado. A humildade é a erva que brota do caminho pesado pelos caminhantes, que enquanto é pisada desaparece, mas logo se vê surgir de novo, mais bela do que antes. A humildade é como enxerto nobre que enobrece a planta silvestre. A humildade é o acaso, né? A humildade é o acaso da culpa. A humildade é a recém-nascida da graça. A humildade é como lua que nos guia nas trevas da noite desta vida. A humildade é como aquele ganancioso negociante que sabe negociar bem suas riquezas e não esbanja nem sequer um centavo da graça que lhe vem dada. A humildade é a chave da porta do céu. Assim ninguém pode entrar nele se não tiver bem guardada esta chave. Finalmente, caso contrário, eu nunca iria terminar e alongar-me muito. Humildade é o sorriso de Deus e de todo o empírico e o choro de todo o inferno. Quer dizer, a pessoa humilde faz estremecer, né, o inferno. A pessoa que tem humildade, o inimigo não pode chegar perto. É por isso que eles odeiam Nossa Senhora, porque nela eles nunca pôde chegar perto de Nossa Senhora, eles nunca conseguiram tirar dela, fazer com que ela desviasse da graça de Deus, nem 1 milímetro. Por isso eles odeiam a humildade. Amém, filha de Jesus, eu confio em vós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.